começar uma série muito curiosa, né? Uma série de palavras, de mensagens. E essa série ela é curiosa, chama-se Tapando o Sol com a Peneira. É um tema apenas ilustrativo do que nós vamos falar. Nós vamos falar de algumas verdades, nós vamos falar de algumas coisas muito sérias e profundas que nós entendemos que chegou um tempo de uma maturidade, chegou o tempo de que o cristianismo, a nossa vida espiritual, precisa realmente ser consolidada, estruturada. Não podemos ter mais diante do novo normal, daquilo que virá pós-pandemia, uma vida cristã de fantasias, uma vida cristã de momento, uma vida espiritual apenas de aparência. Não, chegou um momento em que nós vamos ter que nos posicionarmos. Existem duas palavras muito fortes que é a palavra conformismo, né? Que é uma palavra muito difícil para nós cristãos, porque a palavra conformismo ela leva nesse contexto de se conformar, aceitar, ponderar certas situações que serão impostas ao cristianismo, mas também existe uma outra palavra que é positiva e é uma palavra que nos aciona no posicionamento, né? Que chegou a hora de nós nos posicionarmos. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer em Efésios no capítulo 4, que não dá mais para viver como menino, né? Recém-nascido, ou menino andando por qualquer vento de doutrina, né? Andar como menino. Chegou a hora de nós nos posicionarmos. É um tempo também que tem nos levado a pensar escatologicamente, né? Esse exato momento nós sabemos que Deus permite, né, na sua vontade permissiva, ele permite situações como esta que o mundo está vivendo, para que o mundo, né, eu falo no mundo sistema, eu falo de pessoas e principalmente os cristãos, se alinharem com Deus e ver que a palavra está se cumprindo dia a dia. Então não dá mais para tampar o sol com a peneira. O que quer dizer isso? É uma expressão popular, né, usada para tentar ocultar, esconder algo, né, que é temporário ou algo que é ineficiente, ou a pessoa querendo tampar o sol com a peneira é querer adiar a responsabilidade, é querer fazer com que as coisas sejam da maneira que pensa. E nós, cristãos, sabemos que a única base, a única estrutura, a única verdade que a gente anda é a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é a Bíblia que vai nos orientar. Então chegou o tempo, e esse tempo se chama hoje, como diz Hebreus, que não dá para a gente tampar o sol com a peneira. Então nós temos que tomar alguns posicionamentos, e diante desse estudo que nós vamos começar hoje, eu quero que Deus possa colocar no nosso coração um espírito manso, né, tanto para falar como para ouvir, né, para a gente aprender, para a gente caminhar. Então tá, primeiro estudo desse tapando o sol com a peneira, nós vamos falar sobre coração corrompido. Porque como anda o nosso coração diante de Deus e diante da atual circunstância? Como nós entramos nessa pandemia? Entramos com um coração quebrantado, um coração totalmente transformado. E durante essa pandemia, o nosso coração sofreu mudanças. E que tipo de mudanças? Nosso coração, que eu falo coração, eu falo sentimento, mente, vida, alma. Nós entramos nesse contexto da pandemia. Nós estamos vivendo uma vida
digna, concernente com a palavra de Deus, daquilo que antes nós aprendemos, ou durante essa pandemia, durante esse momento, está sendo revelado verdadeiramente quem somos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E externamente, eu posso até mostrar uma aparência. Mas a Bíblia fala que aqui dentro, a transformação é aqui dentro. E aqui vai expressar o que aqui dentro tem. Então a Bíblia também vai dizer em Provérbios que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando esse tempo ele exige de nós o nosso posicionamento. E esse posicionamento ele começa em casa. E nunca houve um tempo tão perfeito, né, nesses últimos 100 anos aproximadamente, em que todo mundo foi conduzido para dentro de casa e dentro de casa nós nos revelamos. E isso faz um contexto matrimonial, familiar, em relação aos nossos filhos e pais, também ao nosso comportamento, ao nosso sentimento e automaticamente aquelas pessoas que são próximas, nossa, como a minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, o convívio já vão para 4 meses, esse convívio diário, diuturno, realmente está exigindo de nós, homens, mulheres, enfim, estou falando de todos, está exigindo de nós um posicionamento. Quem verdadeiramente eu sou? Quem verdadeiramente nós somos? O que é que nós estamos ajustando na nossa vida nesses dias? O que precisa ajustar mais? Ou o meu comportamento condiz com aquilo que é a verdade? O meu coração, ele continua corrompido? Se não houve uma mudança, então precisamos de uma mudança. Por quê? Porque não dá mais para mentir, não dá mais para enganar, não dá mais para usar carapaças, né? Não dá mais para viver um cristianismo aonde eu sou um cristão apenas do domingo de manhã ou do domingo à noite. Não dá mais para viver religiosidade, não dá mais para querer viver um cristianismo paliativo, artificial. Não. Por quê? Porque a verdade chegou diante de nós. Então, como está o nosso coração? E continua corrompido? Se está corrompido ainda, é porque não houve um arrependimento, uma confissão dos meus pecados, não houve uma aceitação de ensinamento ou de aprendizado. E isso daí, então, o nosso coração continua contaminado. O coração contaminado, ele se corrompe. E a corrupção, ela corrói. E quando o coração ele é corrompido, é difícil, muito difícil. Se não houver uma verdadeira entrega, uma verdadeira nudez da nossa vida, uma transparência, a corrupção continua dominando. E isso tanto faz no contexto familiar, político, social, eclesiástico, né? E então nós precisamos tomar muito cuidado. Então, o estudo de hoje está baseado em Mateus, no capítulo 26, no versículo 47 a 50. São os primeiros textos que nós vamos ler. Diz assim: Falava Jesus ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Olha só, dos anciãos do povo, dos conselheiros, dos mais antigos. Ora, o traidor lhes tinha dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, a esse prendei. E logo aproximando Jesus, lhes disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando eles, deitaram os mãos e prenderam a Jesus. Agora no capítulo 27, no versículo 3 em diante. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso,
não é de arrependimento, é de remorso. Olha a diferença. Não é, a Bíblia não fala arrependimento, fala remorso. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo aos mesmos: pequei traindo sangue inocente. Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Bom, aqui a gente começa um grande aprendizado. A corrupção do coração, ela não é algo instantâneo. A corrupção, quer dizer, é algo que vai corroendo, algo que vai sendo praticado, algo que vai sendo elaborado. Toda corrupção antes tem um projeto. Antes de uma corrupção entrar em prática, ela surgiu no nosso coração. Aqui a gente observa que Judas Iscariotes andava com Jesus e quando ele vende Jesus por 30 moedas de prata, aquela cena já é o resultado daquilo que o seu coração já tinha se corrompido. Judas se corrompeu quando ele sai de perto de Jesus e vai procurar os sacerdotes. Quando ele sai de perto de Jesus, já com o coração intento a querer ganhar dinheiro, em querer ficar rico, em se aproveitar do momento, da situação, para o seu bem comum. A corrupção começou antes. Bem antes, a semente da maldade entrou no coração de Judas Iscariote. E o que é essa maldade? É perversidade, é malignidade, é crueldade. A maldade é a qualidade que entra no coração do homem e o corrompe. Muitas pessoas corrompem o seu coração e ela acha que é normal, ela se acostuma com a corrupção. E algumas pessoas são tão corrompidas pela maldade, pelo coração traidor, por uma tristeza ou pelo pecado, que ele acha que o que está fazendo é normal. E quando um cristão acha que as coisas são normais, ele começa a se corromper. Então ele acha que tudo é bom, que tudo é perfeito. Só que ele não entende, ele não acorda para a realidade e vê que essa corrupção está destruindo a sua vida, o seu futuro, a sua esperança. E a pessoa de coração corrompido, ela torna-se uma pessoa desumana. O amor dela fica como o de Judas, apenas no bem-estar, naquilo que lhe favorece. A partir daí, o coração corrompido, ele torna-se egoísta, egocêntrico. Tudo à sua volta tem que girar ao seu favor. Uma pessoa de coração corrompido como Judas, ele perde o amor do seu mestre, do seu pai, da sua mãe, do seu líder, e ele vende essa pessoa, o seu coração, por qualquer coisa que lhe oferecerem. Foi o que fez Judas, corrompeu o coração anteriormente, foi lá procurar os sacerdotes e vendeu. Os sacerdotes, eles já estavam à espreita, eles já estavam à espera de trair Jesus. Os romanos, os soldados romanos, não viam os Herodes, já não viam a hora de prender Jesus, de matar Jesus. E até os seus próprios, o judaísmo, parte dos judeus, odiavam a Jesus. Então esse era um momento, eles precisavam de uma chance, de uma oportunidade. Então Judas corrompeu o coração, os sacerdotes e o judaísmo se prepararam e quando a gente tem um coração corrompido, a gente tenta querer conquistar os outros por aquilo que é de interesse próprio, e não no todo. Depois nós vamos chegar nesse contexto. Então, os sacerdotes, os anciãos, os conselheiros, aqueles que se diziam perfeitos, corrompidos também
pelas suas maldades, simplesmente conquista o coração de Judas, pagam 30 moedas para ele trair Jesus. Mas, na verdade, querido, aqui entra um grande coisa, um estudo muito interessante, algo para se pensar. Se os sacerdotes compraram a Judas, então Judas que se vendeu. Por quê? Quando nós somos fiéis a Deus, à palavra, ao nosso pastor, à nossa liderança, nada nos corrompe. Quando nós somos fiéis à nossa fé, a Jesus, nada vai nos corromper e a gente não vai se vender nem vender a nossa fé. Como diz o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Né? A riqueza, a morte, a nudez e tantas outras coisas? Não, nós somos fiéis a Deus. Então nós não vamos nos corromper, nós vamos permanecer. O problema é que a corrupção é como uma semente que depois de plantada no nosso coração, ela vai crescer, ela vai frutificar. E quando ela começar a frutificar, ela vai atrair quem? Corruptos. Pode olhar que até no contexto político, um homem sério, uma mulher séria que entra e quer ser muito bom e honesto, que deve ser politicamente, ela não é bem aceita. Aí quando ela entra, ou ela entra num sistema corrupto, ou ela é colocada do lado. Por quê? Porque a corrupção, ela é contagiosa, ela é maligna, ela influencia. A pessoa corrupta, corrompida no seu coração, ela vai viver de carapaças, ela vai querer conquistar de qualquer maneira, só que ela pensa em si própria. Ela torna-se uma pessoa de coração enganador. Suas palavras, sua maneira. Ela quer fazer, eu costumo chamar da síndrome de Absalão. Absalão foi um cara que corrompeu o coração dele contra o seu pai Davi, o rei. E ele ficava na porta do palácio, e as pessoas iam lá visitar o rei, conversar com o rei. No meio, antes da pessoa falar com o rei, ele falava assim: ah, se eu fosse o seu rei, eu perdoava metade da sua dívida. Ah, se eu fosse o rei, eu não fazia assim com você. Mas o que aconteceu com ele? No fim, ele morreu. Por quê? Porque corrupto morre mesmo, vai ter consequências terríveis. Mas o problema é que isso já tinha gerado no seu coração. Assim foi Judas. Judas se vendeu antes, apenas ele entregou. Quando a pessoa tem um coração corrupto, ela quebra aliança. Você observa que Judas andou com Jesus 3 anos e meio, mas seu coração não estava com Jesus. Seu coração estava naquilo que ele fazia. Ele não estava com o coração alinhado com o de Jesus. E simplesmente ele vendeu Jesus e ele o traiu. E infelizmente, essa é uma grande verdade, né? Tem muitas pessoas que estão do seu lado, tem muitas pessoas até que batem nas suas costas, mas elas não estão com você. Ela anda com você, mas o coração dela é corrupto. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela se vende, ela se negocia. E isso na vida espiritual acontece. Muitas pessoas, elas só estão na igreja, elas só estão no ministério, elas só estão fazendo alguma coisa para Deus, se realmente aquilo for agradável a ela. Ela não faz para agradar a todos, como fizeram depois os outros 11 discípulos de Jesus, que morreram pelo Evangelho, que entregaram sua vida pelo Evangelho e permaneceram na fé e dando continuidade na obra de Jesus Cristo. Judas não. Por quê? Porque o corrupto, ele vai para aquilo que lhe agrada. Ele quer viver daquilo que favorece a si próprio, ele quer para ele. Ele não pensa num todo. Tem muitas pessoas dentro da igreja e no seu ministério, e nessa pandemia saíram, não estão exercendo seus ministérios, mas a corrupção da alma está acontecendo dentro de casa, com a mulher, com o marido, com os filhos. E eles continuam, por quê? Porque esse é um mal instalado no coração. E somente Jesus e a palavra podem transformar. Todo corrupto se vende e vende os outros, porque perde o amor, quebra a aliança. E quando se quebra olha, querido, uma coisa muito interessante, fazer uma aliança é muito sério, porque uma aliança é entrega, é aliançar para sempre.
E uma aliança, depois de quebrada, ela é muito difícil de ser restaurada. Por quê? Porque perde a confiança. E um dia a confiança perdida é difícil ser restaurada. Quando a gente perde a confiança no outro, seja no marido, na mulher, no filho, no pai, no pastor, no líder, é muito difícil. Por quê? Porque todos nós temos a palavra de Deus e a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça. Ninguém faz uma coisa sem pensar. Faz porque decide. Quando eu saio, deixo de viver a minha verdade e saio procurando outros sacerdotes, fico pulando de igreja em igreja, de líder em líder, o problema não está na igreja, o problema não está com a pessoa que eu amo, o problema está no meu coração, eu corrompi o meu coração. E essa é uma grande verdade, por isso que não adianta tampar o sol com uma peneira. Tem muitas pessoas que dizem, eu vou ficar mudando de igreja, eu vou para lá que aquele pastor é melhor, aquela igreja é melhor. Nada, não vá não, que você vai estragar a igreja dos outros. É porque o seu coração está corrompido. E a única coisa que tira a corrupção do coração é a palavra de Deus, é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é como uma espada de dois gumes que tem que dividir. Então não adianta, ou Deus transforma o meu coração, ou eu vou nascer de novo, ou eu vou viver essa vida de corrupção. E isso está instalado, isso foi impetrado. E tem gente que não consegue se libertar dessa corrupção da alma. Toda pessoa de coração corrompido, ela vive de articulação. E articulação nem sempre é de falar. Tem muitas pessoas que ficam caladas. E o corrupto, ele é muito inteligente. Ou ele expõe, ele quer mostrar que é bom, ou ele se cala e usa de artimanhas. Ele se coloca como vítima. E ele começa a se afastar do meio das pessoas, ele corre do pai, ele corre da mãe. Pode olhar que um filho, quando ele começa a usar drogas, ele começa a beber, ele começa a fazer coisas erradas, começa a andar, transar fora de casa, escondido do pai, eles começam a se esconder, eles começam a criar um ambiente só para eles, ou eles se expõem, ou eles se calam, são corruptos. Essa corrupção é uma coisa maligna, é uma coisa do diabo na mente das pessoas, e nenhum corrupto acha que está corrompido, ele acha que está certo. O corrupto, ele usa de articulação, a tal ponto, às vezes, que usa a própria Bíblia como defesa própria. E começam a dizer que são rejeitados, que as pessoas não amam mais, e que eles não têm oportunidade. E eu já ouvi muitas pessoas que chegam e dizem assim, na minha igreja eu não tenho chance, na minha igreja eu não tenho oportunidade, na minha igreja, para mim, tudo é mais difícil. Como? Como que pode? Eu creio piamente em alguns contextos. Primeiro, se Deus me deu e te deu um ministério, ninguém toma, ninguém impede. Se o ministério veio de Deus, Deus vai dar condições para você exercê-lo em qualquer lugar. Terceiro, eu não acredito que um pastor, por livre maldade, um pastor, por pior que aspas ele seja, ele vai impedir que alguém com dons, talentos, ministérios, vá deixar de exercer dons e ministérios dentro da igreja, sendo que essa pessoa é útil para a igreja. Eu creio que um pastor de verdade, ele vai querer ajuntar, ele vai querer que todas as ferramentas, todas as pessoas úteis venham a somar na igreja. Agora, por que será que eu não dou certo na igreja X, Y, H? Eu não dou certo com aquele pastor, com aquele outro, e eu fico para lá e para cá. Então, alguma coisa está errada. É o que eu sempre ouvi do meu pastor. Quando nós não estamos bem, nada serve. Quando o coração está corrompido, a verdade ela é intragável, a verdade ela nos afronta, a verdade ela nos confronta, a verdade me faz mal. E a pessoa que vive na verdade, ela torna-se meu inimigo, ela torna-se traidora. É como aconteceu com Judas, e a gente vai ver. E aí, no final, eu vou mostrar uma coisa interessante, mas a outra coisa que acontece de um coração corrompido é a indiferença. A indiferença faz parte do coração corrompido.
O que é? É aquela pessoa que ela fica neutra. Eu tô tudo bem, eu tô fazendo a minha parte, do jeito que mandar eu faço, eu tô aqui para fazer. É sempre vitimismo. Só que é uma pessoa que entra em um casulo, só que ela não aceita ensinamento, não aceita mudança, não cumpre mais os seus compromissos, não leva mais as coisas a sério, se coloca à disposição apenas se você ficar chamando ou puxando. Por quê? Porque torna-se uma pessoa indiferente. Uma pessoa, quando entra nesse nível de corrupção, a ponto de ficar indiferente, é consigo mesmo. Então, são pessoas que vão procurar curas paliativas. Ela vai procurar ajuda daquilo que lhe agrada. Por quê? Porque a corrupção, ela quer aquilo que lhe preenche. A corrupção é um saco sem fundo. Tá? A corrupção é um buraco sem fundo. Pode olhar que uma pessoa corrupta, ela torna-se tão egoísta, tão indiferente, que o amor, o carinho, que o relacionamento é aquilo e daquilo que lhe agrada. Eu conheço um pastor que o coração, pessoa indiferente, é como um animal ferido, um fica lambendo o outro, um vai correr atrás do outro, ele não vai querer correr atrás de quem tem um remédio para curar alguma coisa, não, ele vai procurar quem realmente é corrupto. Isso no meio social, cultural e, infelizmente, até no meio religioso, tem os corruptos, aqueles que corrompem o seu coração e tornam-se indiferentes. Então, são as pessoas que, ou ela é extrema, numa santidade que ela cria e vai viver aquele extremo religioso, legalista, ou ela vai querer se expor ao contrário, porque ela não consegue ter equilíbrio. A corrupção, ela tira o equilíbrio, porque a corrupção gera um buraco. E se não for Jesus, se não for a palavra de Deus, essa corrupção não é sarada. É como raiz de amargura, que está lá em Hebreus, né, no capítulo 12, 14, e eu acho que é 12, 14, que vai dizer que o coração, a raiz de amargura, depois de instalada, ela contamina, né? E são pessoas que tornam-se pessoas realmente Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim, ó: atentando diligentemente, porque a ninguém sejais faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela seja contaminados. Pessoas de corações corruptos, elas têm um coração de amargura, ela tem raiz de amargura. E a raiz de amargura, deixa eu te falar uma coisa, ela sempre brota. É como a semente da iniquidade. Semente de iniquidade é uma semente comparada a uma semente que existe no deserto, que cai no meio da areia, e às vezes ela fica 3 anos lá no meio da areia escaldante, e ela fica ali, sabe? Um dia que estiver uma chuva, uma gota d'água bater naquela semente da iniquidade, ela aflora, ela cresce, embora morre logo, mas ela vai brotar. Assim é no coração corrupto, a semente está lá. E às vezes eu não posso citar a ninguém, mas às vezes se estiver dentro de mim, eu até te abraço, te beijo, te amo, bato nas tuas costas, mas a semente está lá. Na primeira falha sua, eu vou jogar na sua cara, eu vou expor. E a semente brota. Coração corrupto. A outra coisa do coração corrupto é ir atrás ou se vender por tudo que lhe agrada. Ou seja, são aqueles que deixam a sua igreja, deixam o seu pastor, a sua liderança. Isso é sinal que já se tornou volúvel.
É uma pessoa que é falsa, é traidora, é pessoa que não é confiável. Não tem como você colocar nas mãos de pessoas de corações corruptos coisas boas, porque ela vai corromper. A pessoa quando tem um coração corrupto, você pode olhar aonde ela chega, ela é agradável por um tempo, depois ela desagrada. A pessoa corrupta, onde ela chega, ela corrompe, ela quer colocar suas leis, ela quer colocar suas verdades, ela não quer andar no sistema que tem ali, ela quer mudança. Logo, quero dizer, existem mudanças salutar, porque coisa boa é inovar. Coisa boa é quando você traz algo novo para todos e não para si próprio. Como eu disse no início, é o egoísmo, eu quero aquilo tudo que me favorece. Então, o coração corrupto se vende muito fácil para quê? Para aquele que oferecer mais. É o que Judas fez. O que você vai me dar? 30 moedas de prata. Ah, então dá para comprar um campo, dá para ficar rico. Ah, então é isso que eu quero fazer, porque isso me agrada. E são pessoas egocêntricas. E aí ela começa a ir atrás de coisas que lhe são favoráveis. Outra coisa, dentro do coração corrupto, são pessoas capazes de vender sua própria alma, sua fé e a sua esperança. E aí foi o que fez Judas. E tem coisa na nossa vida, né? Trazendo para o lado cristão, tem coisa da nossa vida que a gente não valoriza. E quando a gente entra essa corrupção no nosso coração, a gente se esquece de onde viemos. A gente esquece quem éramos. E a gente se vende por qualquer coisa que nos oferece. E a gente esquece, tem muitas pessoas que abandonam pai e mãe e vão embora com pessoas que aparecem oferecendo, principalmente em questões amorosas, até mulher casada, que aparece um certo fulano, ou a certa fulana, homens casados que aparece certa fulana, ele tem uma vida inteira com aquela família, e às vezes por causa de uma ilusão, ele vende a sua alma, ele vende a sua família, vende a si próprio. Isso é coração corrompido, é coração que nunca se deixou ser convencido por Deus, nunca deixou ser convencido pela palavra. E aí o que a gente vê? A gente vê que muitas pessoas, elas não se posicionaram. Por quê? Porque são pessoas que já planejaram isso no seu coração. Eu aprendi com o meu pastor, porque a Bíblia diz, onde está teu tesouro, ali está o teu coração. O corrupto, quando ele corrompe o coração, lugar nenhum presta para ele. E quando o nosso coração sai do nosso tesouro, não adianta eu teimar. Não adianta eu querer insistir, porque o coração não está mais ali. Então, muitas vezes, ou eu jogo fora o amor, ou eu deixo de viver aquilo que eu vivia, aquilo que a palavra me ensinava, aquilo onde eu nasci, aonde eu cresci, aonde eu aprendi, onde eu tive os primeiros passos. Então, eu vou ter uma visão apenas material, terrena e não espiritual. Porque o corrupto, ele não vê no espírito, ele vê na carne. A Bíblia fala assim em Romanos 8, o homem da carne discerne pela carne, mas o homem do espírito discerne pelo espírito. Quando o homem vive na carne, o seu coração foi corrompido, meu amado, você pode oferecer o céu, ele vende até o céu, ele vende a salvação, que é aquilo que a gente vê, ele deixa o caminho do Senhor, vai para as drogas de novo, para a prostituição, abandona a esposa, abandona marido, ele abandona ministério, abandona tudo, o que foi? Aí a gente fala assim, foi o diabo. Sim, foi a influência do diabo, mas quem se vende sou eu. O diabo não vai me pegar e me vender, eu me vendo. Sou eu que deixo ser convencido pela corrupção. Pecado é uma escolha. Corrupção é uma escolha. Eu escolho corromper os meus princípios. Eu decido mudar a minha vida de padrão bíblico de Deus para viver o padrão do mundo. Isso daí não é ninguém que faz. Sou eu que escolho, eu que decido, eu corrompo o meu coração. Foi o que Judas fez. Aí depois vem aqui, como diz no capítulo 27, vem o arrependimento. Aliás, aqui a Bíblia não fala que Judas se arrependeu, porque se Judas tivesse mesmo assim se arrependido, eu creio que Jesus o perdoaria, porque Jesus é de amor.
O problema é que aqui não fala que ele se arrependeu. Aqui vai dizer que ele ficou apenas com remorso, dor na consciência. Arrependimento não tem nada a ver com remorso, querido, porque arrependimento é transformação de vida, é mudança de vida. Remorso é uma questão de consciência, é algo momentâneo, entendeu? É aquela história que a gente escuta: ó, eu te perdoo, mas se você fizer de novo eu te bato, viu? Eu te perdoo, mas não te aceito. Eu te perdoo, mas eu nunca tirei isso do meu coração, eu nunca esqueci. Então não é perdão, né? Você fala: eu perdoei, mas até hoje você ainda comenta, até hoje você vive falando, até hoje você fica ainda acusando, até hoje você não tirou essa coisa do coração. Então, quem você perdoou está livre, e você continua escrava. Você continua escrava. Porque você um dia cometeu alguma coisa. Arrependimento é se libertar, é mudança de posição. A palavra arrependimento, teologicamente, é mudança de direção. Eu estava indo nesse caminho, eu mudei para cá. Agora, aqui não diz que ele se arrependeu. Aqui diz assim, ó, tocado de remorso. Por quê? Porque o traidor, o coração corrupto é assim, ele não tem arrependimento, ele tem remorso. Nossa, por que eu fiz isso com Maria, com Antônio, com Chico, com Brito? Ah, por que eu fiz isso com essa criança? Ah, por que eu fiz isso com o pastor? Por que eu fiz isso com a minha igreja? Por que eu fiz isso com meus amigos? Ah, eu perdi meu amigo, e agora? E agora vem o preço da consequência. Coração corrompido tem consequência. Nós estamos vendo aí nos lava-jatos da vida, politicamente, nós estamos vendo na igreja. Muitas pessoas se definhadas, porque tinham um coração corrompido. Mas eu te trago uma boa notícia. Não adianta tampar o sol com a peneira, ainda tem chance, ainda tem tempo. Por quê? Porque se algo aconteceu no seu coração, pode ser mudado. Entendeu? Pode ser mudado. Olha o que diz esse texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 20. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vai cair no seu próprio mal. Quem tem palavra, a boca maligna, quem tem línguas malignas, quem fala mal, quem critica, vai pagar pelo que faz. Agora, olha o que diz a parte A desse texto: o perverso de coração jamais achará o bem. Por quê? Porque o problema está no coração. Então, a corrupção, ela precisa ser eliminada da nossa vida. E aí, para concluir, hoje, o tapando o sol com a peneira, é como se livrar e como tirar a corrupção do coração. Primeiro, arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se do tipo de vida que está levando. E quando eu falo arrepender, é mudança de vida. Segunda coisa, verdadeiramente se posicione diante de Deus, ou você é ou não é. Romanos no capítulo 12 diz assim: não vos conformeis com este mundo, né? A parte A. O problema é que quando eu estou com o coração corrompido, a minha mente, ela fica totalmente impetrada daquilo lá, minha corrompe na mente, eu vou viver por aquilo que vislumbra. É por isso que muitas moças vão atrás de pessoas que não têm caráter, muitos abandonam a igreja, vão procurar outras igrejas. Tem uns cristãos que Maria vai com as outras, no bom sentido apenas do jargão, né? Tudo que aparece sai correndo atrás, porque o coração está corrompido. E agora não é tempo de ajustar a nossa vida com Deus. Se esse tempo de pandemia é para ajustar com a nossa família, também é tempo de ajustar com Deus. Temos que tirar essa corrupção do coração. Está na hora de alinharmos com Deus. E só tem um jeito de tirar a corrupção: é confessando, é se arrependendo, é mudando de vida, é deixando que o Espírito Santo nos convença. Querido, ser convencido pelo Espírito Santo. E aqui eu quero quebrar um paradigma. Que houve um momento em que as pessoas querem viver cheio do Espírito Santo, cheio do mover. Mas Espírito Santo não é só movimento, Espírito Santo é essência, é Deus, é vida, é transformação.
Quem vive cheio do Espírito Santo não tem um coração corrupto. Quem tem um coração convencido pelo Espírito Santo, a sua maneira de ser, de falar é diferente. Pessoa cheia do Espírito Santo não é corrupto. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Quem é corrupto procura as pessoas para se consertar e não fica colocando nas redes sociais, falando, não tem coragem de falar frente a frente, não tem coragem de ser sarado, porque talvez o remédio vai doer, talvez vai ter que amputar alguma coisa, então prefere andar nas carapaças, nos escondidos, agindo nas surdinas, como diz, e como diz aqui, são pessoas dispostas a vender suas próprias almas. É só alguém oferecer alguma coisa diferente, prefere viver de ilusão. Isso é querer tampar o sol com a peneira. Só que chegou o tempo da verdade, querido. Ou nós somos de Cristo ou não somos de Cristo. Ou a gente se posiciona com Jesus, ou nós vamos viver uma vida terrível. E as consequências virão, porque Jesus perdoa os nossos pecados. Eu creio piamente que se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos de verdade, Jesus é justo e fiel, como diz 1 de João, para nos perdoar de todo pecado e de toda iniquidade. Quando Jesus nos perdoa, querido, ele não fica cobrando, ele não fica trazendo atrás. Que dia você viu Jesus jogar na cara de alguém ou ficar falando de coisa que aconteceu do passado? Não, mas o coração corrupto, ele fica sempre lembrando e sofrendo. E ele gosta de estar no meio de corruptos. Então é um tempo de posicionamento, de vida com Deus. Senão seremos como Judas Iscariotes, nos venderemos por aquilo que nos oferece. E agora é um tempo, e esse tempo se chama hoje, é que os verdadeiros cristãos que nunca se corromperam vão permanecer de pé. O que tem a verdade, o que vive a fé genuína, que estão prontos a servir a Jesus em qualquer circunstância, como foram os outros 11 discípulos de Jesus. Mas Judas se vendeu. Então, amados, concluo aqui o primeiro, tapando o sol com a peneira. Não se venda, não negocie a sua unção, a sua fé e a sua esperança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Diz Jesus em João 14:6. Então não corrompa teu coração. Seja fiel, seja firme. Permita que o Espírito Santo e a sua palavra nos convença. Que o nosso coração seja trabalhado pelo Espírito do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele não só nos eleva a níveis altos, mas trata conosco. Eu acho interessante, como que eu vivo tão cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo não me mostra a verdade. Ele continua sendo Espírito Santo. O problema está comigo. E se eu não aceitar que o Espírito Santo transforma a minha vida, eu viverei enganado para sempre. Por isso o provérbio 17:20 vai dizer isso. Não é esse jamais aqui, são pessoas que não aceitam ser transformadas. Então, meu amado, que Deus impetre na tua vida uma fé genuína, uma vida com Cristo perfeita, a ponto de não negociar, como fez Judas. Não negocie, seja firme e fiel. Permaneça na sua fé, permaneça na palavra, permaneça no Espírito. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Pense num todo, não seja egoísta como eu mostrei aqui, do coração corrompido. Não seja falso, seja verdadeiro. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Pastor, vai doer. Meu amado, só que tem uma coisa, a verdade pode doer, mas a verdade cura, a verdade liberta. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus os abençoe. Deus guarde o teu coração para que nunca se corrompa. Que o Espírito Santo te convença e me convença dia a dia a nós vivermos na presença dele. Deus os abençoe. Amo amar vocês. Amo pastorear vocês. O tempo da maturidade, o tempo do posicionamento chegou. Deus os abençoe poderosamente.